E agora, então, Kati, vou deixar contigo para conversar um pouquinho com o pessoal aí sobre aquisição e retenção, a operação eficiente para um crescimento previsível e escalável. Ela que é referência aí em vendas, em B2B, né? A Kati já esteve presente em vários eventos falando sobre isso. E eu acho que com certeza vai ter um conteúdo muito rico para trazer para vocês. Beleza, então, pessoal. O objetivo desse momento, tá? É que vocês, se tiverem dúvidas, né, tragam as dúvidas, conforme eu vou estar falando. Se eu perceber que tem alguma questão importante, eu já vou trazer para ir respondendo para vocês. Então, é um bate-papo, tá? Eu estou aqui olhando pelo meu celular o chat de vocês, tá? Do nosso evento. Então, qualquer coisa eu já consigo também acompanhar, ou o pessoal aqui da organização também depois pode estar falando sobre essas perguntas. Bom, com relação à aquisição e retenção, eu quero que vocês pensem, né? Contratar talvez mais vendedores, fazer mais campanhas, mas depois de conversar com centenas de empresas do mercado B2B ao longo dos últimos anos, eu percebi uma coisa, que o maior problema de crescimento não é vender, né? É conseguir crescer sem perder a eficiência no meio do caminho. E esse é o grande desafio. E é hoje que eu quero mostrar para vocês como que empresas que crescem de forma, as empresas que mais conseguem crescer, elas crescem de forma previsível do que outras empresas que muitas vezes estão só apagando incêndios, tá? Então, rapidinho, quem sou eu, tá? Sou founder da Tendari e há muitos anos eu venho liderando e acompanhando operações do mercado B2B, desenvolvendo ações voltadas tanto para o mercado de tecnologia. Independente do mercado, eu sempre percebi e acompanhei muito os desafios e os gargalos do mercado, né? Então, depois, toda a minha intenção é que, neste momento, a gente possa falar muito sobre os diversos segmentos, né, do mercado B2B, tanto indústria, serviços, tecnologia, e que vocês saiam deste momento entendendo como que eu posso ter um processo de aquisição e retenção mais fluido e o que precisa ser feito para que a gente possa avançar dentro das nossas empresas. Crescimento, tá? Aqui eu já deixei em destaque uma frase: crescimento previsível não é sobre vender, é sobre perder menos clientes enquanto cresce. Eu queria que vocês esquecessem de tecnologia nesse momento. Esquecessem de CRM, que normalmente, né, quando falam conosco, já remetem à tecnologia de CRM, que vocês esquecessem marketing, esquecessem inteligência artificial e pensassem apenas nessa frase: crescimento previsível não é vender mais. Porque vender mais, qualquer empresa consegue fazer durante alguns meses. O difícil é continuar crescendo daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, de forma constante e previsível. Todo líder, todo proprietário de empresa, todo CEO, ele quer crescer. Todas as pessoas querem crescer. Mas principalmente quem está na liderança de uma empresa, tocando uma área comercial, busca esse crescimento. Só que existe uma grande diferença, né? Entre crescer e construir uma empresa saudável. E nos últimos anos a gente vem falando muito sobre essa questão. Não é só queimar caixa para fazer o crescimento e ter métricas de vaidades, mas sim conseguir ter uma estrutura saudável. Porque vender muito e perder clientes na mesma velocidade não gera crescimento. Esse é o grande desafio. Porque o que acontece com a empresa? Ela apenas está trocando clientes antigos por novos, tá? O crescimento previsível ele vai acontecer quando a aquisição e a retenção conseguem trabalhar juntos. E é justamente aí que começa o assunto de hoje, tá? Eu trouxe também para vocês refletirem. Desde o início da Tendari, eu sempre falo muito sobre que o coração das empresas, né, que marketing e vendas é o coração das empresas. Imaginem um coração perfeito, um forte, saudável. Agora imaginem que todas as artérias estão obstruídas, tá? Quanto tempo esse coração ele irá continuar funcionando? Pouquíssimo. E é isso que é igual às empresas. Empresas são organismos vivos, tá? Quando a gente pensa nas empresas, eu acredito muito que elas nascem,
elas crescem, elas amadurecem, algumas adoecem, outras até acabam sumindo, né? E assim como um organismo vivo, tem todo o ciclo da jornada do ser humano. E o sistema, ele compreende desde o financeiro, o produto, o marketing, o comercial. Então, se eu tenho marketing e vendas bombeando o sangue para o meu organismo, tudo estaria funcionando? Essa é a pergunta. Se dentro de uma empresa eu tiver marketing e vendas e eles estão gerando receita, marketing atrai, vendas converte, tudo está funcionando perfeitamente dentro da empresa? Será que é realmente assim? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Não adianta só eu olhar para o marketing e vendas, tá? E esquecer de todas as demais áreas, né? Porque pensem comigo, o que acontece se o produto vai entregar menos do que está sendo prometido? O cliente vai cancelar. O que acontece se o financeiro cria um atrito com o nosso cliente? O cliente muitas vezes vai atrasar. Se, por exemplo, o suporte demora no atendimento, o cliente muitas vezes vai embora, né? Se o cliente simplesmente acaba tendo uma experiência negativa em uma jornada com a sua empresa, ele simplesmente vai cancelar. Então, cada time, se eu começar a olhar de forma individualizada, eu posso acreditar que está performando de forma adequada e que a empresa simplesmente está crescendo. Enquanto que, na verdade, se eu analisar os setores e conseguir identificar, tem vários problemas de receita. Então, todas as áreas, elas estão impactando a receita dentro da empresa. E isso acho que é o principal paradigma que nós precisamos quebrar, né? Entender que todas as áreas, elas estão conectadas e que geram a receita dentro da empresa. A receita nunca é construída por apenas uma área. A receita ela é consequência principalmente de um sistema funcionando de forma organizada. Então, vamos pensar na indústria. É igual a um processo de produção. Eu preciso do marketing, trazendo a matéria-prima, vendas, colocando na esteira de produção, o pós-venda sendo, então, a qualidade do produto para investigar se realmente está tendo adesão e a entrega suficiente daquilo que o cliente está querendo, né? Então, o cliente ele não enxerga departamentos, ele enxerga uma única empresa. Quando, provavelmente em algumas empresas, né, quero que vocês pensem, provavelmente já aconteceu, isso é culpa do time de produto, isso é culpa do time de marketing, isso é culpa do time de vendas, ou pós-vendas não está fazendo um trabalho adequado. Não, o cliente não quer saber de quem é a culpa, ele quer saber que precisa de uma solução, e o problema, na maior parte das vezes, é geral, né? Então é da empresa. E aí vem o ponto, né? Se o coração não funciona sozinho, ele depende do quê? Ele depende de um sistema circulatório. E esse sistema circulatório, se eu for trazer para dentro da empresa, que é a analogia que eu estou fazendo para vocês, é a operação de receita. Então, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de RevOps, né? Essa sigla famosinha, ela é para a gente realmente ter uma operação de receita. É quando a gente realmente passa a olhar, não individualizado, mas de forma mais centralizada. Então, pensam muito. O coração sozinho não mantém ninguém vivo. Ele vai precisar de sangue para circular, precisa de informação que chegue, precisa de um processo, precisa que tudo esteja conectado. E nas empresas isso acontece da mesma forma. Não adianta marketing gerar demanda, vendas fechar contratos, produto desenvolver funcionalidades, CS atender bem, se essas áreas não estão conversando juntas. O sistema precisa estar conectado. O coração precisa receber todo o retorno do fluxo do sangue de volta para continuar bombeando. E é assim que seria um sistema de operações de receita, tá? Para fechar essa analogia e a gente focar sobre a questão dentro das empresas. Então, aqui eu já trago para vocês. Nós temos 3 times, 3 metas e 3 realidades diferentes, tá? Marketing, com foco principal em otimizar o CPL, né? O custo, o quanto que eu estou conseguindo trazer leads, o quanto que eu estou conseguindo trazer um bom lead qualificado, otimizar as campanhas. Vendas,
com foco em otimizar as conversões, aumentar fechamentos, e o CS buscando manter, né, os contratos, tentando manter a retenção. E o foco disso tudo é que muitas vezes a gente tem um grande problema, não só de vendas, mas de um sistema desconectado. E como isso acaba gerando a questão de processos desconectados? A consequência normalmente é ter um lead ruim, tá? Uma baixa conversão. Então, pensam na empresa de vocês, né? Vocês que estão aqui assistindo. Na empresa de vocês, acontece muitas vezes os leads estão vindo com qualidade ou tem um volume muito baixo de conversões? O churn está alto neste período ou esse não é um problema? O forecast impreciso, tá? Então, quando eu tenho 3 times, 3 metas, as realidades são distintas, nós acabamos tendo muitas vezes conflito. Marketing culpando vendas, ou vendas culpando marketing, o CS recebendo muitas vezes clientes despreparados, e a gente já viu N situações de passagens de informações inadequadas entre as áreas, né? Então, chegou o cliente e na hora da venda, tudo tem que ser repetido novamente, não foi repassado direito o que foi o produto combinado. Então, esse é um ponto que gera muitos desafios, principalmente para quem? Para o cliente na ponta, né? A experiência fica frustrada. E aí nós também temos a questão que muitas vezes o próprio financeiro, exemplo, não confia no forecast, tá? Então, tem N outros conflitos, mas os principais, normalmente, quando a gente tem essas áreas falando sozinhas, focando somente no seu e não de forma geral no objetivo da empresa, gera vários desafios. E aí, cada área tem os seus pontos, né? E aí, o que eu gostaria de trazer para vocês, que cada área, se a gente for pensar de forma isolada, tem os seus desafios. E o que eu quero que vocês reflitam, por que isso é importante? Por que ninguém está olhando esse indicador de forma saudável? Porque nem sempre as pessoas ainda entenderam a importância que isso gera para dentro da empresa como objetivo geral, tá? Então, os números mostram exatamente o que nesse slide. Se a gente for pensar no CAC, tá? E agora pensam muito no segmento de vocês. Até se vocês quiserem colocar de quais segmentos vocês fazem parte, qual tipo de produto que vocês comercializam, para mim entender, né, se tem mais de tecnologia, se tem de indústria, se tem prestadores de serviços aqui no chat, que aí fica mais fácil também. Mas pensando sobre CAC, tá? Hoje, quando a gente pensa no custo de aquisição, ele aumentou mais de 50% no mercado B2B. Ou seja, cada lead custa mais, cada oportunidade custa mais, cada venda exige mais investimento. O que isso significa? Significa que crescer apenas colocando mais dinheiro em marketing está ficando cada vez menos eficiente. Se conquistar clientes custa cada vez mais, perder os clientes, então, ficou muito mais caro também. E é uma conta que às vezes a gente não se flagra e não dá bola. Só pensa em trazer novas contas, novos clientes, mas, poxa, quantos desses realmente estão ficando? Quanto tempo ele fica dentro da empresa? Então, o CAC está muito alto. Ele aumentou muito nos 5 últimos anos. E a gente sabe, e todo mundo percebe, né, no mercado brasileiro, o grande desafio que a gente tem. E isso não é só no Brasil, é praticamente no mundo, né? Aí, o outro ponto. Isso explica que, nesse segundo dado que eu vou trazer, né, conquistar um novo cliente custa entre 5 a 7 vezes mais do que manter um cliente atual. Isso já é uma métrica antiga e que ela é válida, e pense nessa realidade da empresa de vocês. Quanto tempo leva para esse cliente fechar? Desde o primeiro contato até a venda. Quantas reuniões é necessário realizar? Quantas propostas muitas vezes são feitas, refeitas, ajustadas, é negociado? Quantas pessoas envolvidas, né? E eu sei que muitos dos nossos clientes, né, porque a gente foca no mercado B2B, e normalmente são empresas de médio, grande porte, eles acabam tendo negociações com alto investimento, com questões complexas, e que precisam, muitas vezes, realizar várias reuniões com várias pessoas. Então, compare isso
com uma renovação, com uma expansão de contrato. O esforço já é completamente diferente. Cada cliente que vocês têm, se vocês fizerem uma jornada boa, conseguirem entregar valor daquilo que for prometido, já tem como trabalhar e manter esse cliente. Então, lembrem bem da métrica, 50% mais caro se a gente for comparar desde 5 anos atrás. É 5 a 7 vezes mais caro adquirir novos clientes. Então, quando a gente tem um cliente, vamos trabalhar bem. A tecnologia está aí para apoiar, mas não adianta só tecnologia, a gente precisa de estratégia, precisa de pessoas comprometidas com bem-estar, com querer entregar, com querer servir o cliente. E aí nós vamos também olhar um outro dado, não vou mencionar todos, mas a gente tem aqui que eu considero um dos mais impressionantes, né? Se aumentar apenas 5% na retenção, isso gera até 95% mais lucro para as empresas. Pensem, reparem que eu não estou falando em vender o dobro, eu só estou falando da gente manter e trabalhar muito bem o capital dos clientes que nós temos dentro da nossa empresa. Se a gente tiver uma boa relação com os clientes, a indicação, né? E a gente tem um especialista depois num painel que ele trabalha muito um processo de indicação e ele pode falar mais sobre esses pontos, né? Mas a indicação, ela é uma boa parte da jornada de compra feita, né? E se eu não estiver retendo também meus clientes, consequentemente eu não vou receber indicações. Então, eu estou falando só em manter melhor a base de clientes, pensar em estratégias, e isso já vai ajudar em aumentar a sua receita também. E se você tiver todo esse trabalho de retenção de forma adequada, trazer novos clientes não será o problema. Será onde vocês vão conseguir crescer de forma sustentável. Então, falando sobre o RevOps, tá? É a operação para conectar todas as áreas. É isso que a gente precisa entender, tá? Então, quando eu falo das áreas, sempre eu considero marketing, vendas, retenção e expansão como algo único. É a operação que vai conectar todo esse ciclo da aquisição até a expansão. Isso é onde a Tendari vem buscando se especializar cada vez mais, né? Entregar uma tecnologia que permita as empresas conseguirem colocar seus processos e centralizar o máximo das informações para que não seja descentralizado e as informações sejam complexas de serem encontradas. Então, dentro de um processo, quando a gente trabalha com o RevOps, a intenção é ter principalmente dados unificados, ter os processos claros, tá? E principalmente a previsibilidade de receita. Então, quando a gente consegue ter essas informações, já vai facilitar um pouco mais a nossa gestão. E é exatamente o que o RevOps busca construir, uma operação capaz de transformar crescimento em resultado previsível e sustentável. Então, parem de pensar só na métrica de novas contas, mas começam a olhar para o resultado, se ele está sendo previsível e está sendo sustentável. Se eu estou realmente se eu não estou trazendo cliente para pagar clientes trazendo eles, né? Porque muitas vezes a gente está mantendo clientes e que no final não está fechando a conta. Então, é importante que vocês tenham claro o que precisa ser feito para que eu traga as contas mais adequadas, que elas performem melhor dentro da minha empresa e que eu consiga ter resultado. E o que o RevOps ele busca eliminar é principalmente desalinhamento entre as áreas. Quando tem marketing e vendas, lembrem de considerar vendas, o pós-vendas também, tá? Aqui eu não estou eliminando o trabalho do pós-vendas, mas vendas para mim, pré-vendas, vendas, pós-vendas, tudo junto, tá? Previsões de receitas imprecisas, o churn por falta de ativação, o churn ou cancelamentos, ou simplesmente não conseguir mais vender de novo para o cliente por não ter entregado aquilo que foi prometido, né? Então, tanto na indústria como na empresa de tecnologia ou serviços, se eu não prestar um serviço adequado, beleza, faço o serviço agora, né? Contratei, daqui a um ano, quando eu precisar, essa empresa não vai ser considerada. Né? Então, tem muitas empresas de vários segmentos que acabam falhando por não olhar muito para a retenção. As discussões intermináveis sobre qualidade de lead é um problema. Clientes fechados fora do perfil, isso é um desafio. Eu sei, aqui dentro da própria Tendari, às vezes a gente recebe contas
eles trazem o cenário não é 100% aquilo que a gente atende, e muitas vezes a gente tem que, de alguma forma, conseguir mostrar para o cliente que nós não somos a solução talvez mais adequada para o momento deles, né? E não é fácil dizer não, e muitas vezes a gente tem que ter sutileza na hora de passar essa informação para o cliente também não ficar frustrado. Operações dependentes de pessoas, não de processos, tá? Então, quando a gente fala operações dependentes de pessoas, não de processos. Para eu poder dizer que eu tenho um processo escalável, que eu tenho um processo funcionando, qualquer pessoa que sair da empresa e entrar uma nova, o processo vai fluir de forma satisfatória, porque foi criada uma máquina, né, uma esteira de produção de forma adequada. E para a gente ter esses processos de forma adequada, a gente precisa ter organização. E ali vem um ponto falho de uma boa parte das gestões. E eu falo de forma geral, né? A disciplina, a organização, ter materiais, ter documentação, isso é algo que pesa muito. Eu vejo por experiência o quanto empreendedor, quanto CEO, o quanto gestor comercial e N outros líderes acabam não tendo organização nas suas áreas. E aí o time não performa, por quê? Porque falta informação. Deixa eu só. Para todo esse processo aqui que nós temos, tem 3 pilares, tá? Então, a gente já falou muito sobre aquisição estruturada, sobre um processo de vendas previsível, sobre o sucesso e retenção, tá? Isso aqui é a base para a gente estruturar algo da operação de receita. E na prática, eu trouxe aqui um pouquinho mais, se vocês começarem a olhar para o processo de ter uma operação de receita, vocês precisam ter pessoas, vocês precisam ter um processo, ter tecnologia e dados, tá? Quando a gente fala de pessoas, como que é o time de vocês? O quanto que vocês têm clareza sobre os papéis definidos, a cultura e colaboração da equipe, da jornada, né, do processo, a jornada do cliente, desde o primeiro contato até ele fechar e o pós-fechamento de vendas foi mapeado? Tem todos os momentos e interações necessárias? Qual é a experiência que o cliente está tendo nesses momentos? O time que está atendendo realmente consegue entregar o valor da sua empresa, do produto? A sua empresa tem os handoffs, que são documentos que definem as regras e combinados entre as áreas. Os SLAs estão definidos. Quanto tempo que de um lead que foi gerado passa para vendas, o atendimento precisa ser ágil, enfim. Se o processo não estiver claro, vai ter momentos e desafios. E um processo estruturado há 1 ano atrás, não adianta achar que, nos dias de hoje, depois de 6 meses, eu não vou mais olhar para o meu processo. O processo é algo vivo, tá? Então, pensem sempre na empresa como um organismo vivo. A gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, vai passando por desafios, e a empresa também. A empresa tem pessoas, e as pessoas vão mudando, vão amadurecendo. Então, isso tudo tem que ser ajustado. E sempre vai ter desafios, né? Não existe uma empresa 100% sem nenhum desafio. Sempre vai ter, e isso faz a gente estar buscando mudança e evolução. Aí, quando a gente fala sobre a questão de tecnologia, tá? Aqui eu trago como uma fonte única da verdade. É o que realmente a gente vai conseguir entender de tudo que já aconteceu, prever informações, olhar para dados e tomar as melhores decisões para poder garantir a evolução da empresa, né? E fazer ajustes no meio do caminho. Então, é importante que não se toma decisões baseado no achismo, mas sempre baseado naquilo que realmente está dizendo e está claro muitas vezes na frente, só a pessoa não está enxergando ou não está conseguindo traduzir a informação que está dentro do sistema. E nessa questão aqui, tem um erro comum, e aí isso eu posso compartilhar, né, por experiência própria, em outros departamentos também, a gente, principalmente no início da Tendari, eu já tive uma outra empresa, às vezes a gente era muito mais voltado para a tecnologia, achando que a tecnologia ia resolver o problema de uma estratégia falha, de um processo falho, e criar um processo, documentar, organizar, dar trabalho, é difícil, tem que pensar, tem que entender e tem que estar amadurecendo. Então, assim, a minha recomendação para todo mundo que for começar a estruturar um processo de RevOps, não olhe logo de cara para a tecnologia, tá?
Se quiserem olhar, venham para a Tendária, tá? Mas, assim, é importante que vocês primeiro tenham pessoas, tá? Que seja uma pessoa, 2 pessoas, mas que a pessoa tenha clareza da sua função, da cultura que vocês estão desenvolvendo, e aí vem o processo, tá? Então, é importante que o processo esteja claro, lembrando que ele não precisa estar 100% finalizado, mas que as interações mínimas de um processo, eles já estejam sendo mapeadas, tá? Não adianta eu querer concluir 100% tudo e não ir testando e validando, porque é algo que vai mudando, tá? A gente já pegou clientes nossos que tinham feito toda uma estrutura de processo completo, mas sem nunca ter rodado ele de fato. E aí precisa mudar. E aí tem a resistência. Poxa, eu construí isso, fiquei 6 meses construindo. Não, construam, pega uma metodologia de startup, né, de MVP, faça o mínimo do esforço para que vocês tenham um resultado que vai agregar e vocês consigam testar. Testando, vendo que tem alguns ajustes, vão aprimorando. Não adianta eu ter 100% tudo, porque vai ter mudança, tá? O mercado vai ditar o que precisa ser mudado. E pensem na jornada, no processo, olhando muito para o cliente de vocês. Aqui também a gente acaba cometendo muitas falhas que a gente olha mais para aquilo que nós queremos como empresa, do processo que foi estruturado, e não olhando na percepção da jornada que seria mais adequada para o cliente, tá? Então, isso também é uma dica para vocês olharem se vocês estão pensando na estrutura como se você, vendedor, você, gestor comercial, você, CEO, se fosse o cliente da sua empresa, a jornada que teria que passar, você acharia interessante? Se sim, ok. Agora, se não, tem ajustes para você realizar, tá? Então, isso aqui seria, na prática, o que seria necessário para estruturar uma operação de receita. Gente, não estou conseguindo agora olhar direito, né, a questão do chat, mas se vocês tiverem alguma dúvida, mandem, ou o pessoal da organização, por favor, depois me acione aí se tem alguma questão. Avançando, nós temos na prática, então, governança, ritmo, padronização. Isso é importante, porque precisa ter alguém de pessoas com governança para que realmente a gente consiga estruturar um ritmo da execução e que tenha padronização. De nada adianta eu começar hoje e daqui 1 semana, 2 semanas já o processo morrer. Então, eu preciso ter alguém liderando essa execução e comprando essa ideia para que realmente isso aconteça. E aí vem a pergunta, tá? Que em muitas empresas as pessoas não têm essa resposta. Quem é o dono da receita na sua empresa? Então, façam essa pergunta agora para vocês, né? Eu vi aí que tem clientes da Tendari, tem várias empresas de tecnologia, tem de máquinas, enfim, todos vocês aí. Pensam sobre quem é o dono da receita na sua empresa hoje. É a área de marketing? É a área de vendas? É a área de pós-vendas? Porque se a resposta para vocês está difícil de chegar, ou vocês acham que é uma dessas áreas, aí a gente, na minha opinião, é que a gente tem um processo falho. Porque quem é dono da receita, na verdade, todo mundo que faz parte da empresa. E aí, quando a gente fala de RevOps, nós precisamos sim de um líder, mas um líder neutro que gerencia todas as áreas. E aqui eu trago o modelo tradicional em silos, que é justamente o que eu gostaria que vocês evitassem, né? Marketing, vendas e time de pós-vendas, trabalhando de forma isolada. Eu não estou dizendo que não pode ter líderes da área de marketing, líderes de vendas e líderes do time de pós-vendas, de CS, mas que a gente ainda tenha um sistema unificado, uma pessoa que consiga liderar e navegar entre esses times para que realmente a gente consiga ter um dono da jornada completa. E aí sim, quando eu tenho essa pessoa como responsável, as coisas começam a acontecer de forma mais organizada. Então, o CRO, né, a pessoa que é o chefe de receita dentro da empresa, ele vai orquestrar toda a jornada. E é importante que essa pessoa seja neutra, ela não seja uma pessoa que saiu do marketing, ela não seja uma pessoa que saiu de vendas somente, né? Ela seja uma pessoa que ela entenda a importância de todas as áreas e que ela não vai comprar a briga por marketing, a briga por vendas, e sim que ela compra a briga
para aumentar a eficiência da receita dentro da empresa. Ou seja, quando eu falo de receita, tanto de aquisição como de expansão de receita. Então, isso unifica todas as áreas, né? O produto tem que estar muito bom sendo entregado, qualidade dos leads chegando, vendas acontecendo e acontecendo de forma satisfatória para que os clientes, no final, tenham o produto mais adequado daquilo que eles esperavam. Então, esse seria o formato, né, de um sistema de receita, de operação, tendo uma liderança, cada uma das áreas aqui podendo executar suas ações, e por baixo disso tudo, processo, dados e as stacks, tudo conseguindo ficar unificado e eu ter as métricas adequadas da receita. Aí eu trouxe também, rapidinho aqui para vocês, os handoffs críticos, que é o que precisaria ser feito para cada uma das áreas, né? Para quem tem marketing, vendas, renovação, contratos, né? Tem vários pontos que seriam necessários ter. Então, o combinado, SLA. Eu vejo muita empresa faz o SLA de inbound para vendas, ok. Mas e quando eu fecho uma venda e eu passo para o time de acompanhamento, ou o time que vai implementar o projeto, o time que vai produzir, qual é a SLA? Isso tem que estar muito combinado, porque se eu fechei a venda e a entrega não foi aquilo que eu passei para o cliente, já vai frustrar a experiência. Tá? Então, é importante que esses SLA sejam em todas as áreas o combinado. E também na renovação, é outro ponto. Até a gente já teve casos de clientes trazendo, legal é que não seja assim, a renovação seja só vir boleto para pagar, mas sim que tenha pelo menos algumas interações 90 dias antes, né, da renovação acontecer, principalmente, para que seja validado como que está a experiência do cliente, aquilo que ele comprou fez sentido, ele tem interesse em algo mais. Então, são coisas que é muito da estratégia da empresa, né? Eu sei que cada empresa tem o seu cenário, mas que a gente precisa olhar para todas essas áreas. E embaixo eu tenho um dado também que me chama bastante, né? 79% dos leads nunca receberam follow-up. E quando falo de leads, pensam quanto lead foi gastado, foi gerado e simplesmente não aconteceu nada. Então, é um handoff quebrado e aí aumentando o custo de aquisição de clientes. Esse é só um exemplo, tá? E aí, olhando as stacks, né, para vocês automatizarem os processos da operação, o CRM acaba sendo a espinha dorsal, porque o CRM é uma estratégia, tá, de relacionamento com o cliente. E aí nós temos tecnologia para fazer essa gestão dessa estratégia. E dentro do CRM, a gente consegue agregar tanto marketing, como a questão de negociações, com a questão de pós-vendas e todas as interações que estão acontecendo. E é nesse ponto que, até eu indico a Tendari, que a gente consegue ao máximo centralizar as interações para que seja possível ter um melhor entendimento da jornada do cliente. Dentro dos próximos stacks são as automações, engagement, como que eu automatizo o marketing, como que eu trabalho melhor as sequências de vendas, como que acontece o onboarding ou a execução do processo pós-fechamento vendas. E agora, cada vez mais falando sobre inteligência, não só da inteligência artificial, mas como que eu tiro a inteligência com base nos dados que eu tenho e integrações necessárias, né, que muitas vezes precisa para se conectar com algum ERP ou com alguma outra tecnologia também que faz parte do processo da sua empresa. Algumas métricas de sistema, não só de área, né, mas para que vocês consigam compreender, quando a gente fala, né, de uma operação de receita, que seja possível acompanhar. E nesse meu bench, eu trago para vocês, quando eu olho CAC, LTV, né, a receita de NRR, quais as métricas que são saudáveis. Então, tem um payback de 12 meses, menor que 12 meses, um LTV versus CAC de 3 vezes, tá? Então, isso também é importante que vocês analisam para entender se as métricas que vocês têm hoje, ela faz sentido. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque acaba sendo mais direcionado para tecnologia, né? E a gente acaba tendo também um público geral dentro do nosso evento. Para fechar, nós estamos quase finalizando, os 3 principais erros que matam o RevOps. Já falei bastante sobre pensar na tecnologia antes de processo,
esquecer de focar na experiência do cliente, na jornada dele. A estrutura ela deve facilitar a jornada do cliente entre as áreas, e isso torna algo incrível para o cliente se tiver muito bem alinhado. E tratar a RevOps como um projeto. Muitas empresas implementam como se fosse algo que é um projeto, tem início, meio e fim. Não, uma área de receita, ela tem um início e ela tem uma evolução a cada novo dia. Ela não vai ter um fim. Só se porventura, né, daqui a uns anos, a gente perceba que surja outras questões que vão aprimorar ainda mais a área de receita. Mas é um processo que precisa ser criado, não é um departamento novo, se a gente for considerar, mas é a forma como a empresa está estruturada. Ela pensa a receita e ela age pensando em receita, e para pensar em receita tem todos os por trás que são importantes. E eu gostaria que vocês fizessem essas perguntas para vocês, tá? E anotem, quem puder, ou tira print disso aqui. Qual é o maior handoff quebrado hoje na empresa de vocês? O maior problema que vocês identificam hoje? É marketing com vendas? É vendas com atendimento, pós-vendas? Vendas com o próprio pós-vendas? Enfim, às vezes até pode ser pós-vendas com marketing, né? Porque o marketing também ajuda na nutrição da base de clientes. Enfim, qual é o problema que hoje vocês querem resolver? Quais métricas de receita são medidas de forma diferente por cada área, tá? Então, cada área tem as suas métricas. Quais são as medidas individuais? E quais são aquelas que vocês vão adotar a partir de hoje para olhar de forma saudável dentro da empresa? E quem hoje tem mandado para resolver todos os pontos acima? Vocês hoje têm uma pessoa que conseguiria tomar decisões, ajustar a rota, acompanhar isso e liderar dentro da empresa? Esses são os pontos que, se vocês conseguirem resolver, já é um ponto de partida para estarem evoluindo com uma operação de receita. Empresas, elas não crescem apenas porque vendem mais. Elas crescem quando estruturam a operação que sustenta a receita. Isso faz aumentar vendas, reduzir CAC e aumentar a previsibilidade. Crescimento previsível, tá? Ele não nasce de marketing, ele não nasce em vendas, ele não nasce em customer success, ele nasce quando toda empresa deixa de otimizar departamentos e passa a otimizar receita. É isso que eu quero que vocês levem muito para vocês, tá? Otimizar a receita dentro da empresa de vocês, que é o ponto-chave para a gente resolver a maior parte dos gargalos. De repente, vocês vão encontrar diversos gargalos, né? Olhando marketing, vendas, pós-vendas. E aí, o que precisa ser feito é identificar aquele gargalo, aquele problema, aquele desafio que tem um impacto maior dentro da sua empresa. Se está saindo muito cliente, o problema é da questão do pós-vendas, de quem está fazendo o atendimento, ou, quem sabe, há um desalinhamento na venda. E aí a gente tem como agir quando a gente identifica melhor o problema, né? Qual é aquele problema que, se eu mexer, o ponteiro vai mudar mais rápido. E aí depois a gente pode ir ajustando ao longo da jornada. Então, será que a minha empresa ela precisa de RevOps? Muitos também de vocês devem estar se perguntando, será que faz sentido? Aí eu quero que vocês façam a reflexão. Quanto a sua empresa já perdeu por ainda não operar dessa forma? Quanto que já ficou na mesa e vocês nem perceberam desse dinheiro que não entrou dentro da empresa? Então, o que eu queria que vocês fechassem o dia de hoje, né, agora, olhando que a partir de amanhã vocês passem a olhar a empresa como um único sistema de receita, como uma única esteira que gera receita, para que realmente a gente agregue cada vez mais e a empresa de vocês consiga crescer de forma sustentável. Porque a gente já tem muitos desafios, tanto no lado pessoal como profissional, e nós temos que fazer os negócios darem certo, tá? Então, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. E aproveitando um material que nós da Tendari criamos, então tá aqui para vocês escanear, é um diagnóstico da maturidade comercial. Ele vai ajudar vocês a identificar qual o nível que vocês se encontram, se é o inicial, se é o intermediário, o avançado, e ele já vai dar o resultado para vocês instantaneamente, tá? Só tem que responder ao questionário. Não precisam fazer agora, né? Mas escaneio aqui para vocês
pegarem esse diagnóstico, responderem para vocês também entenderem como podem estar evoluindo. Se eu estiver no nível máximo, no avançado, sempre tem pontos de melhoria. Eu tenho que trabalhar para que eu não perca isso.